O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tanto peixe, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Então foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás mãos a outros, e outros te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ouvimos a narrativa do Evangelho de hoje. Jesus, a terceira aparição de Jesus aos discípulos antes deles subir aos céus, definitivamente. A primeira vez, alguém lembra quando Jesus como foi a primeira aparição? Não, para os discípulos, desculpa as mulheres, mas para os discípulos. Para os discípulos de Emaús.
Não também. Foi quando eles estavam trancados lá dentro de casa, logo depois da ressurreição, eles estavam trancados. Não, eu estou perguntando para os discípulos, né? Então foi logo que eles estavam trancados, e no dia que Tomé não estava com eles. Lembram de domingo retrasado, essa leitura? Que Tomé não estava com eles e Jesus apareceu. A segunda vez foi na mesma situação, só que dessa vez Tomé estava com ele. Com eles estavam reunidos. Da primeira vez Tomé não estava, e disse que só acreditaria se ele tocasse a mão e o lado de Jesus. A segunda vez foi quando Jesus apareceu, Tomé estava, e Jesus deixou que ele tocasse suas mãos e o lado, para comprovar que era Jesus mesmo. E agora, essa é a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos, depois de morto e ressuscitado. Eles estavam pescando, tinham trabalhado a noite toda, tinham tentado pescar a noite toda, mas não tinham conseguido nada, não tinham conseguido recolher nenhum peixe. Então Jesus aparece, perguntando, né? Jesus não se identifica, eles em princípio não reconhecem que é Jesus, e Jesus pede se eles têm algo para comer. E eles dizem que não, porque não tinham pegado nada de peixe a noite toda. Então Jesus direciona os discípulos para que joguem as redes do lado do barco, e eles conseguem pegar 153 grandes peixes. Esse número é importante, 153. São dois números aqui que são importantes. 7 discípulos, que significa a totalidade. O número 7 na Bíblia significa a totalidade do povo de Deus. E o número 153, também vários estudiosos estudaram e quiseram entender porque a Bíblia fala em 153 grandes peixes. A tese mais próxima disso é de São Jerônimo, que ele diz que haviam 153 espécies de peixes naquela época. Então, sendo 153 significa que foram recolhidos 153 peixes, né? Então significa a totalidade do povo de Deus. Então, os discípulos pegaram, Jesus então prepara ali uma fogueira e vem e diz: tragam aqui um dos peixes que vocês recolheram. Jesus coloca ali no fogo o peixe, reparte e entrega aos discípulos. Então, aí sim eles reconhecem que é o próprio Jesus. O Evangelho segue e no final Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes se ele o ama. Por que Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro se ele o ama? Porque foi por 3 vezes que Pedro negou, né? Por 3 vezes Pedro negou Jesus. E na terceira vez Pedro fica chateado, fica triste, porque Jesus pergunta para ele as 3 vezes, mas por 3 vezes ele os negou. E a nós, queridos irmãos e irmãs, é assim que Jesus vai nos questionar, é assim que Jesus vai na nossa vida. Muitas vezes ele vai colocar questões para que nós possamos resolver, para que lado nós devemos seguir. E nós não devemos ficar chateados, nem bravos com Deus, nem bravos com Jesus, porque como ele perguntou 3 vezes a Pedro, ele vai colocar desafios na nossa vida que nós teremos que tomar uma decisão. Então, às vezes acontece desses desafios aparecerem, a gente ficar chateado com Jesus e dizer: puxa vida, eu sou cristão, vou à igreja, por que isso está acontecendo comigo? É porque nós temos que tomar uma decisão de que lado nós queremos ficar. Muitas vezes essas coisas que serão colocadas na nossa vida não são coisas ruins, mas são coisas do mundo, não são coisas de Deus, e nós teremos que tomar as nossas decisões.
nós teremos que ver de que lado nós queremos ficar. Então, Pedro fica chateado com Jesus, porque Jesus pergunta para ele por 3 vezes se ele o ama. Jesus vai perguntar isso a nossa vida inteira, se nós o amamos. E se nós o amamos de verdade, temos que fazer o que ele acrescenta no final do Evangelho aos seus discípulos: segue-me. Seguir Jesus não é fácil. Quem que na vida vai tomar uma bofetada e dar ao outro lado para bater? Jesus disse: se alguém te bater na face do teu lado direito, ofereça também o lado esquerdo. Quem vai querer fazer isso? A gente, como humanos, nós vamos querer revidar, nós não vamos querer apanhar de graça. Isso é claro que é uma linguagem metafórica, né? Para que a gente entenda que seguir Jesus é fazer tudo aquilo que Ele nos ensinou: amar o próximo, se dedicar ao próximo, se dedicar a cuidar da nossa família, zelar pelos nossos amigos, rezar pelos nossos inimigos, né? Isso é seguir Jesus. E esses desafios Jesus vai colocando em nossa vida. Jesus vai colocando estas coisas para que nós possamos ir saindo dessas situações que nos afastam dele. Pedro, no entanto, aceitou seguir Jesus. Ele não se importou com as coisas que aconteceram com ele. Ele não se importou por todas as vezes que ele foi preso pregando o nome de Jesus. Ele não se importou por todas as vezes que ele foi maltratado, que ele foi, até como diz a primeira leitura, né, foram açoitados, tudo em nome de Jesus. Na primeira leitura diz exatamente isso: eles estavam diante do Sinédrio, ou seja, estavam diante daqueles que condenaram Jesus, eles estavam diante daqueles que condenaram Jesus à morte e estavam sendo julgados também, porque depois que Jesus morreu, os discípulos ficaram proibidos de falar em nome de Jesus. Eles ficaram proibidos de pregar em nome de Jesus, de realizar milagres em nome de Jesus. E dessa vez, mais uma vez, eles foram presos e diante do Sinédrio começaram a interrogá-los. Eles perguntam a Pedro: nós não tínhamos expressamente proibido vocês de ensinarem em nome de Jesus? E Pedro, então, com os outros discípulos, responderam, né? É preciso obedecer a Deus e não aos homens. É preciso que Deus, que é nosso Pai, que ressuscitou Jesus, a quem o Sinédrio mandou matar, esse que tem que ser obedecido, e não os homens. Este que precisa ser obedecido é Jesus, porque foi Ele que pregou a conversão, foi Ele que pregou a união entre as pessoas, foi Ele que pregou um reino de justiça, um reino de paz. Então é este que deve ser obedecido, e não os homens, e não aqueles que condenaram, não aqueles que mataram Jesus. Então, no final desta conversa, os discípulos são condenados a serem açoitados. E eles vão embora, ao invés de ir embora murmurando, reclamando de terem sido açoitados, eles vão embora felizes de terem sido condenados por pregar o nome de Jesus. Se eles foram açoitados, é porque eles foram condenados a receber uma pena, porque estavam pregando em nome de Jesus. Mas, no entanto, eles saem felizes, vão embora felizes, porque receberam essa condenação. Significa que eles estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus
pediu para que ele os fizesse depois que Jesus partiu. Então, eles não murmuraram, eles não reclamaram. Na nossa vida, muitas vezes, vão acontecer coisas que a gente não vai gostar, coisas que a gente não vai estar de acordo, mas por Jesus nós devemos aceitar. Se nós pregarmos Jesus àqueles que não acreditam e esses nos injuriarem, ficarem revoltados contra nós, significa que nós estamos fazendo o nosso trabalho como fizeram os discípulos. Se nós pregarmos Jesus dentro da nossa casa, principalmente, viver a união que Jesus nos ensinou a viver dentro de casa, nós estamos vivendo de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, ela vai nos ensinar que Jesus é aquele que deixou para nós algumas tarefas, que nós devemos realizar algumas coisas para segui-lo. E seguindo, realizando estas coisas, nós vamos estarmos próximos cada vez mais do reino de Deus. Como diz também na segunda leitura, milhões de pessoas, João, ele abriu os 7 selos e viu que milhões de pessoas louvavam e se colocavam aos pés de Jesus. Eram milhões de milhões que se colocavam aos pés de Jesus para o adorar. Portanto, é isso que nós devemos também fazer, como nos ensina o livro do Apocalipse de São João. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje mais uma vez, neste período pascal em que Jesus ressuscitou, nos leva a cada vez mais a acreditar nesta ressurreição de Jesus, que Ele ressuscitou por cada um de nós, que Ele ressuscitou para salvar a cada um de nós, que Ele ressuscitou porque cada um de nós éramos pecadores, as gerações passadas eram pecadoras, então por eles que eram pecadores e por nós que nascemos com a marca do pecado original, foi por todos nós que Jesus ressuscitou. E nós devemos então, para dar a nossa troca a Jesus, é pregar o seu nome, é levar o seu nome a todas as pessoas, é levar o seu nome a todos os lugares, principalmente àqueles que menos acreditam nele. Cada vez mais e cada vez mais forte, pregar o seu nome. E aí sim nós estaremos fazendo como os discípulos que ficaram felizes em serem condenados porque estavam pregando em nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé.